do Credo Apostólico. Agora vamos estudar, começar a analisar nos próximos dias do Senhor os sacramentos. Então quero convidar os irmãos para o dia do Senhor 25. Pergunta 65. Visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Resposta: vem do Espírito Santo, que opera em nosso coração pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Então, amados irmãos, essa pergunta ela vai nos mostrar que existe um autor da nossa fé. E o autor desta fé não é o homem, não é o homem pecador. O homem pecador, ele deve ser grato se ele possuir a fé, porque a fé é um dom de Deus. E o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele nos ensina e nos adverte que o autor da nossa fé, ele a construiu com sofrimento. Cristo, através do seu sofrimento, ele compôs a nossa fé. A fé, ela não procede de nós mesmos. A fé, ela procede de Deus e ela é um dom. Um dom é um presente, é um galardão que Deus nos dá. Então a fé em Deus e a fé em Cristo, ela procede do próprio Deus e é operada no nosso coração através do Espírito Santo, quando nós recebemos a santa palavra do Evangelho. Eu quero convidar os irmãos para a leitura de dois textos. O primeiro em Romanos, capítulo 10, verso 17. Um texto bastante conhecido da nossa igreja e também bastante conhecido no meio cristão. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então nós vemos aqui que sem a pregação do Evangelho, o homem não possuirá a fé verdadeira. Ele poderá ter até uma fé em Deus, porque a natureza proclama que existe um Criador. Ele poderá até crer que existe um Deus que criou todas as coisas. Mas ele não vai conhecer esse Deus, os atributos desse Deus, a vontade desse Deus, toda a revelação desse Deus, ele não vai conhecer. Ele só vai conhecer esse Deus que ele professa crer que existe, ele só vai conhecer esse Deus através do Evangelho. Veja essa sequência aqui, ó. Verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então veja que existe uma sequência lógica aqui que vai nos mostrar que esta fé que foi construída pelo autor da fé através do sofrimento para nos agraciar com a nossa salvação, esta fé, ela só pode ser alcançada através do ensino do Evangelho, através da palavra do Evangelho. Não há como crer em quem nós não ouvimos. Nós podemos saber que existe um Criador, nós podemos imaginar assim, falar assim, olha, deve ter um Criador, porque como que surgiu do nada? Eu não acredito que isso surgiu de uma explosão do nada. Deve ter um ser inteligente que criou. Muitas pessoas creem nisso, mas não conhecem quem é esse ser. Não conhecem quem é o Deus verdadeiro. E isso só será possível através do Evangelho. E é por isso que ele vem dizer aqui, ó. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E eu quero convidar também os irmãos à leitura de 1 Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Onde nós leremos os versos 23 a 25.
tendo purificado a vossa alma, vamos ler o 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então o que ele está dizendo aqui? Que nós fomos regenerados, não de semente corruptível. Porque se a fé tivesse sido produzida pelo próprio homem, seria uma semente corruptível. Porque o homem, desde a queda de Adão, ele já está corrompido pelo pecado. E a inclinação do homem para o mal. Então, se a fé é produzida pelo próprio homem, como alguns acreditam, não, olha, eu escolhi Deus, eu escolho Deus, eu escolho ter fé em Deus. É uma decisão minha. Não, de fato, nós vamos escolher, mas nós só vamos escolher depois que o Espírito Santo nos convencer. Se o Espírito Santo não nos convencer, nós não vamos escolher. Então, a fé, ela vai ser operada em nós pelo Espírito Santo. Se a fé procedesse do homem, seria de uma semente corruptível. Mas o apóstolo Pedro ele está dizendo aqui, pois fostes regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível. Como? Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Agora olha só a comparação que ele faz. A semente corruptível seria como isto, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Então, se a fé fosse produzida pelo homem corrompido, pelo próprio pecador, essa fé seria comparada a isto. Tem uma glória ali, como uma flor que se abre e tudo mais, e depois ela se esvanece. No entanto, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então nós vemos que existe um autor da nossa fé. E nós vamos começar a entender os sacramentos a partir de Cristo. Porque é tudo nele, por ele e para ele. E ele tem a primazia de todas as coisas. E aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude das coisas. Então, os sacramentos só serão entendidos de fato se a perspectiva principal, se ele partir de Cristo. Então, Cristo é o autor da nossa fé e o Espírito Santo é que opera essa fé em nós. Lembrando um outro detalhe que eu sempre falo. Esta fé verdadeira não é a fé na nossa fé, mas é a fé no sacrifício de Cristo. Não é aquela fé que fala assim, nossa, a minha fé é forte, eu tenho uma fé inabalável em Deus. Não, isso é fé na nossa fé. A nossa fé é no sacrifício de Cristo. Fala assim, olha, eu sou um homem sujeito ao erro, miserável pecador, mas pelo sacrifício de Cristo eu creio que Ele me resgatou. Então eu quero responder com gratidão. Eu não vou fundamentar a minha fé na minha própria fé, mas eu vou fundamentar a minha fé no sacrifício de Cristo, que é o autor da fé através do sofrimento. E é por isso que eu sou salvo. Pergunta 66. O que são os sacramentos? Os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Foram instituídos por Deus para que pelo uso deles Ele pudesse, o mais claramente possível, nos declarar e selar a promessa do Evangelho. E esta é a promessa, que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo ofertado na cruz. Irmãos, eu não vou comentar, não vou me aprofundar, senão não teremos tempo. Mas aqui eu só vou, porque nós vamos estudar nos próximos domingos. Mas aqui os sacramentos, nós vamos entender que os sacramentos são sinais e selos. Tá? O santo batismo vai nos mostrar que nós somos selados no corpo de Cristo.
selados no corpo de Cristo, somos purificados pela água do batismo, simbolizando que nós somos purificados pela palavra de Cristo, que é o autor da nossa fé, que conquistou essa fé através de sofrimentos. Então nós somos purificados pela palavra. Isso é o santo batismo, que vai nos mostrar que somos selados no corpo e purificados pela palavra de Deus, que é pela água da palavra de Deus. E a Santa Ceia, ela vai nos mostrar que nós fazemos parte deste corpo, nós estamos em comunhão com este corpo. Ao participarmos do pão e do vinho, nós estamos participando do corpo e do sangue de Cristo. Então nós somos membros uns dos outros e membros do corpo de Cristo, pois o Cristo é o cabeça. Então nós vamos estudar isso a partir dos próximos domingos, mas entendendo que esses dois sacramentos foram mantidos na igreja, Cristo ordenou manter esses dois sacramentos, porque são sinais visíveis da fé cristã. E nós, toda vez que o ministramos, né, participamos dele, praticamos ele, nós estamos mostrando a nossa fé. Tá? Pergunta 67. Então, tanto a palavra quanto os sacramentos têm por objetivo direcionar a nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, como a única base para a nossa salvação? Sim, pois o Espírito Santo nos ensina no Evangelho e nos garante pelos sacramentos que toda a nossa salvação baseia-se no sacrifício único de Cristo por nós na cruz. Não há outra base nem outro fundamento para a nossa salvação. Não é a nossa fé, não é a guarda de dias especiais, não é a abstinência de alimentos, não é o tipo de roupa que usamos, não é o nosso comportamento que nos salva, não é se nós nos consideramos pessoas boas ou más, não são as boas obras que nós praticamos, nada disto é fundamento da salvação. O único fundamento da salvação que é manifesto nos sacramentos é o sacrifício de Cristo na cruz. E como eu disse, se Deus nos permitir, estaremos estudando nos próximos domingos. E a pergunta 68, que vai nos levar a estudarmos mais aprofundadamente os dois sacramentos. Quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? Resposta: 2. O santo batismo e a santa ceia do Senhor. Então, a partir do próximo domingo, se Deus assim nos permitir, estaremos estudando